meu nome é César Melo, eu sou jurista nível 3, especialista em direito público, e no vídeo de hoje nós vamos falar rapidamente, um resumo bastante rápido do texto que está para ser aprovado do PL 4149/2004. Espero que curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que está desesperado com essa situação do 4149 e acreditou nessa mentira de que passou o 4149, todo mundo vai perder as armas. Que possui o objetivo declarado de resolver o problema do STJ, que possui a tese de que bandidos de verdade não cometem crimes de porte ilegal, posse ilegal, disparo em via pública de arma de fogo, e esses crimes acabam recaindo única e exclusivamente sobre o cidadão de bem que precisa de uma arma para ter a sua defesa e garantir a sua segurança. Ocorre que eu tenho visto que esse projeto, que aparentemente vai ser aprovado, ele tem sido usado para gerar um pânico prejudicial ao armamentismo no Brasil. Por quê? Porque não se está levando em consideração que quando você gera pânico, muitas pessoas ou desistem de ter uma arma de fogo ou desistem de adquirir uma, prejudicando o já combalido armamentismo no Brasil e conseguindo fazer o serviço que esse governo quer, que o que é? Que você desista de ter ou manter uma arma de fogo, certo? Então precisamos esclarecer alguns mitos, né? Vamos fazer aqui um Mythbusters sobre o PL 4149, porque infelizmente esse PL, já que não foi feito o trabalho pelo qual foram soberbamente remunerados de bloquear esse projeto lá na CCJ, porque inclusive em tese ele é inconstitucional, infelizmente foi feito um acordo de líderes e ele vai acabar passando. E passando, a gente precisa diminuir o pânico que está sendo espalhado, né? Estão usando aquela velha tática de vender história de assombração para depois vender reza, certo? Dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Pois bem, senhores, né? Eu vi que essa semana começou uma campanha de espalhar pânico, gerar um sentido de urgência, né? Meu Deus, se passar esse PL, seremos todos presos, todos desarmados. Compre meu curso. Compre meu curso. Não é? Compre meu curso. Partindo de uma informação que é objetivamente falsa, né? E a informação que está sendo espalhada é a seguinte: porque se passar o PL, aí em 2026 todo mundo vai perder as armas, tá? E por que essa informação é falsa? É porque é o seguinte, meu amigo, se o Lula ganhar em 2026, passando ou não passando esse PL, né, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Principalmente para você que é o nosso querido, né, público do canal, o CAC G2C, né? Pode ser que os atletas de verdade, né, os que são atletas, né, sejam preservados? Pode ser, né? Mas o foco do governo é tomar a arma de você, o nosso querido CAC G2C, né, que comprou lá a sua G2C para portar no abacaxi e fazer a sua defesa, né? Você sabe, você seguiu o meu canal por muitos anos, onde eu ensinei você a portar no porta-abacaxi com segurança, sem ser preso pelos parceiros dos CACs, né, que adoram uma arma, né, principalmente se for a sua, né? Assim, eu gosto muito de arma, principalmente se for a sua, né? Tomar a sua arma é o que eles mais gostam. E possui essa arma para se defender mesmo, não é para praticar o esporte. Pratica o esporte também? Pratica, mas mais porque é obrigado. Porque você, assim como eu, gostaria mesmo de dar uns tiros numas latinhas, num local seguro, né? Mas dando um tiro numa latinha sem ter que ir pro clube, sem ter que preencher formulário, só dar uns tiros, né? É o que todo mundo queria, né? Recock 45 é o meu ideal de tiro esportivo, né? Ele vai lá, ele tem um morro lá, né? Ele põe uns alvos lá, pega umas armas e dá uns tiros lá. E dane-se, né? Não anota nada, não faz habitualidade, ele só atira, né? Esse é o objetivo, o ideal utópico, né, do tiro esportivo no Brasil, na minha concepção, né? E o que está sendo dito? Porque vai ter um aumento de pena, e daí por causa desse aumento de pena, em 26 os documentos vão ficar, e daí vai pegar a arma de todo mundo, tá? Data máxima vênia, essa é uma tese que ela está equivocada. Ela está equivocada em que sentido? Ela está equivocada no sentido de que, se a documentação ficar irregular, não importa se é uma 22 ou se é uma arma de guerra, você estará irregular igual e a pena será aplicada igual. Por quê?
Porque vamos ver o que efetivamente, rapidamente, o PL 4149 modifica, certo? Então, eu tomei o cuidado aqui de escrever como ficará a nova redação, como ficará a redação da lei, caso o PL 4149 seja aprovado. Então, vamos lá. Então, eu me dei ao trabalho de apresentar para vocês como é que vai ficar a Lei de Regulamentação de Armas, apelidada indevidamente de Estatuto do Desarmamento. Apelidada indevidamente de Estatuto do Desarmamento, se passar essa lei, como provavelmente vai passar, porque, repito, há um acordo de líderes para isso, tá? Então vamos ver o que muda de fato, certo? Então, ele muda o artigo 15, o 16, o 19 e adiciona o artigo 35. Então, o artigo 15 fala de disparo de arma de fogo, como é que era? A gente tinha o parágrafo único que dizia, o crime previsto nesse artigo é inafiançável e não havia parágrafo segundo. Como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. O parágrafo único passa a ser parágrafo primeiro, sem alteração de redação, e o parágrafo segundo diz o seguinte: se o crime é cometido com arma de fogo de uso proibido, e vamos ressaltar aqui, proibido, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos, certo? Então, se for com arma de uso proibido, o que é? Fuzil automático, metralhadora pesada, esse tipo de coisa que o CAC, em geral, não tem acesso, certo? A sua G2C não é arma de uso proibido. O seu T4 semi-automático não é de uso proibido. O seu 308 semi-automático ou o seu 308 de ferrolho não é de uso proibido, certo? Então vamos lá. Nenhuma dessas armas é de uso proibido. Ah, mas pode transformar 9mm em uso proibido. Sim, pode. E daí você não poderia tê-la de qualquer jeito, certo? Porque você, a arma de uso proibido, o CAC não tem acesso, certo? Então, esse é um argumento falacioso. Então, o que mudou aqui? Para o CAC, nada, absolutamente nada. Repito, a lei é ruim? É ruim. Por que é ruim? Porque eu sou contra, enquanto não tiver organizado a questão da polícia, certo? Enquanto a polícia não tiver efetividade, eu sou contra qualquer aumento de pena no Brasil. Por quê? Porque a minha posição é a seguinte, se a gente reduzisse todas as penas, praticamente todas as penas, para um beliscão muito bem dado, não tem mais pena de prisão, não tem mais pena de prisão, não tem mais pena de multa no Brasil. Agora as penas são 1, 2 ou 3 beliscões, aqueles beliscões, mas bem dado, bem dado. Se você conseguisse garantir que todo mundo que cometeu o crime levasse o beliscão, você reduzia a criminalidade assim sensacionalmente. Sensacionalmente. Né? Do furto até a agressão, quiçá passando por crime de estupro, assassinato. Se fosse um beliscão bem dado, mas o cara tivesse certeza que ia tomar o beliscão, a gente reduzia a criminalidade. Então o problema do Brasil não é o tamanho da pena, o problema do Brasil é impunidade. É que a pessoa comete o crime e tem certeza que não será punida por isso, porque a polícia não tá tão focada em prender um monte de crime e atrás de um monte de crime imaginário que não tem vítima, que não sobra tempo para ir atrás daquilo que realmente é crime, que deveria ser criminalizado, né, que é basicamente furto, roubo, estupro, assassinato, agressão. Isso. E tráfico, que resulta nessas outras coisas. O resto é tudo crime sem vítima, a polícia não devia perder tempo com isso, né? Mas perde, né? Se dedica tempo demais a coisas que não são crime e é por isso que tem tanta impunidade. Então, eu sou contra essa lei, só que essa lei tinha que ter sido bloqueada na CCJ ou tinha que ter sido impedido a aprovação da urgência. Como não foi feito, como o pessoal dormiu no ponto, não viu essa lei, descobriu essa lei só quando ela foi para plenário, quando já tinha acordo de líderes, a chance de que essa lei passe é enorme, certo? Então, vamos lidar com o pânico causado com essa lei, se ela for aprovada. Se ela for aprovada, o que afeta a alteração do artigo 15 objetivamente para o CAC? Nada. Absolutamente nada, certo? Vão tomar minha arma se passar? Não, é só você ver aqui, ó. Crime é cometido com arma de fogo de uso proibido. Quem está falando para você que a sua arma vai ser tomada? Porque se passar essa lei, está mentindo para você e daí você deve se perguntar por que essa pessoa está espalhando pânico e mentindo para você. Qual é o motivo? O que ela quer? Quais são os motivos inconfessáveis para estar fazendo isso, certo? Segundo ponto, artigo 16. Possuir, deter, posse de arma. Reclusão de 3 a 6 anos, nas mesmas penas incorre. O que mudou? O que mudou? Antes estava escrito, já estava previsto, não muda praticamente nada. Se as condutas descritas no caput envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. O que muda na prática? Não muda nada o texto. O texto já havia previsão e a pena de reclusão de 6 a 12 anos. Então aumenta de 4 para 12 anos. O que isso afeta para o CAC? Nada, porque o CAC não tem arma de fogo de uso proibido. Simples assim, certo? Porque você está sendo desarmamentista. Não, eu só estou explicando a realidade. A realidade é essa. Esse texto não altera em nada. Inclusive, é um texto que nós devemos agradecimento ao deputado Paulo Bilinski, porque antes inclui aqui armas de fogo de uso restrito e proibido.
Aí afetava o CAC e realmente seria um problema enorme. Aqui também estava previsto restrito e proibido. Aí sim seria um problema para o CAC, tá? Graças ao trabalho do deputado Paulo Binins, que foi alterado para uso proibido, que é a arma que hoje está sendo usada pelo tráfico e pelo crime organizado, certo? Aí altera o artigo 19. O artigo 19, na prática, até melhora para o CAC, tá? Por quê? O artigo 19 hoje diz o seguinte: nos crimes previstos no 17 e 18, 17 e 18 são comércio ilegal de arma de fogo e no 18 tráfico internacional de arma de fogo. No 17 e no 18 está a redação original, dizia o seguinte: nos crimes previstos no 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito, certo? E qual que é a nova redação? Na nova redação, a pena é maior. Nos crimes do artigo 17 e 18, a pena é aplicada em dobro, então passou de metade, né, 50% para 100%, mas foi retirado o restrito, certo? Então, os crimes do 17 e 18 têm aumento de pena, mas só para as de uso proibido. Só as de uso proibido, não tem mais o restrito. Então, nessa nova redação, objetivamente, nós temos menos Estado, né? Há uma aplicação de pena maior para quem está trazendo arma de uso proibido, que dificilmente o CAC vai ser preso por engano nesse caso, tá? Se for efetivamente tiver as autorizações, que repito mais uma vez, é muito difícil, né? Existem alguns CACs que têm armas automáticas, metralhadoras automáticas, raríssimos, certo? O risco existe exclusivamente para essas pessoas, mas aí a burocracia é tão grande, mas tão grande, que dificilmente, né, essas pessoas estarão com essas armas sem a documentação, certo? E adiciona o artigo 35A, que diz o seguinte: o disposto nessa lei aplica-se de forma independente e concomitante ao disposto na Lei 11.343, de 23 de agosto, na forma do artigo 69 do decreto. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte: olha, agora não se aplica o princípio da consulção. Via lei, na base do forceps, na base da porrada, nós estamos dizendo que para esses crimes vai ser sempre concurso material, né? E nesse ponto é que nós temos a possível inconstitucionalidade que poderia ser arguída para reprovar essa lei lá na CCJ, né? Eu vi um vídeo do Fabrício Rebelo, um abraço pro Fabrício Rebelo, eu sei que ele não gosta de mim, mas eu continuo gostando dele, né? Já falei isso algumas vezes. No caso do Fabrício Rebelo, eu sou mulher de bandido, certo? Gosto muito do Fabrício Rebelo, assisto o canal dele, mesmo ele tendo bloqueado meus comentários lá, mesmo assim eu mando os comentários lá para ele ler, para ele ver, mesmo que não apareça para as outras pessoas, certo? No caso do Fabrício Rebelo, eu sou mulher de bandido, pode brigar comigo, pode ficar bravo comigo, eu vou continuar assistindo seus vídeos, eu vou continuar gostando de você, eu vou continuar falando bem de você, certo? Então, nesse caso específico, de fato, há uma inconstitucionalidade, uma potencial inconstitucionalidade. Por quê? Porque o princípio da consunção, ele é um instituto jurídico, ele é um conceito jurídico. Ele não foi criado pela lei e é aplicado nas hipóteses que a lei prevê. Ele é um conceito, né? O que é a consunção? É quando um crime meio é utilizado para atingir um crime fim, e daí você responde só pelo crime fim, certo? Então, efetivamente, você tentar escrever que um instituto jurídico, que um princípio, né, o princípio da consunção, não se aplica, é bastante questionável. A chance assim que essa lei for aprovada, né, publicada, imediatamente alguém entrar com uma ADI para derrubar essa parte e manter todo o resto, tá? A chance é de 100%. A chance é de 100%. O que o STF vai julgar ou não vai julgar, eu não sei. Mas a chance disso aqui ser contestado no STF é de 100%. Ou seja, não deveria ter passado na CCJ. E, portanto, se o projeto é tão ruim assim, ele deveria ter sido interrompido na CCJ, certo? Porque não foi, eu peço que vocês questionem aos deputados responsáveis, né, especialmente aos deputados titulares da CCJ. Ah, por que agora esse projeto é tão ruim? Por que agora você descobriu que esse projeto é tão ruim e quando estava lá na CCJ nem sabia que o processo existia, né? Eu vi um argumento de que, mas não foi aprovado na CCJ. Não foi aprovado na CCJ porque não foi levado à votação, foi direto para a aprovação de requerimento de urgência. Então, na verdade, nós tivemos duas oportunidades de interromper esse projeto. Quando estava na CCJ, bastava ter conversado com a presidente Caroline Detoni, ter convencido metade dos deputados da CCJ que o projeto era inconstitucional por causa do artigo 35, punha na pauta, votava, reprovava e o projeto seria arquivado. Problema resolvido, né? Outra oportunidade foi, já foi apresentado em abril de 2024, foi apresentado o relatório, o parecer pela aprovação. Estava pronto para ser votado e aprovado na CCJ. Nesse momento, poderia ter falado com o relator, olha,
é inconstitucional, muda o parecer, apresenta um parecer pela reprovação. Por quê? Porque quando há parecer do relator pela reprovação na CCJ, dificilmente se coloca em urgência. Dificilmente vai ser aprovada a urgência de um PL que tem parecer contrário do relator da CCJ. Então havia duas oportunidades desse projeto ter sido interrompido a tempo, e agora ele está tentando ser interrompido a destempo. Certo? Então, aquilo lá. Urgente é tudo aquilo que você, por incompetência, não fez em tempo hábil e quer que os outros façam em tempo recorde. Certo? Então, esse projeto ter chego para votação a plenário e estar no estado que está é por absoluta incompetência de quem deveria ter monitorado essa questão e trabalhado nos bastidores ou fora dos bastidores para interrompê-lo. Certo? Então, concordo com o Fabrício Rebelo. Concordo com o Dr. Fabrício Rebelo na situação que ele diz que esse artigo 35 tem poucas chances de gerar o resultado esperado, porém discordo, abro divergência, peço vênia para abrir divergência sobre a solução dada pelo Dr. Fabrício Rebelo na questão. Qual que é a solução que o Dr. Fabrício Rebelo deu? Ele diz assim, não adianta fazer o artigo 35 porque não vai ser aceito por ser um princípio do direito, por ser um conceito jurídico. Concordo. A solução que ele dá é, mas daí a solução é ter um aumento de pena na lei de drogas. E eu refleti sobre isso e eu ouso discordar, abro divergência e vou explicar para vocês qual é a minha divergência e por que essa solução não funciona lá na lei de drogas. O resultado esperado também não vai ser obtido simplesmente aumentando pena na lei de drogas, tá? E eu vou explicar para vocês com o desenho. Então, vamos ao desenho aqui. Qual é o problema que nós temos hoje? O problema que nós temos hoje é o seguinte. Nós temos hoje, pelo conceito, pelo princípio da consunção, o crime maior, que é o crime de tráfico, ele acaba absorvendo o crime menor, que é o crime de porte, posse e outros crimes da legislação de armas, né, da regulamentação de armas. Por quê? Porque o que se entende? Que o traficante, ele usa a arma para garantir o resultado do crime maior, que é o tráfico, certo? E daí, pelo princípio da consunção, o que acontece? Quando você vai lá e você absolve a pessoa do crime maior, o crime menor vai junto, porque ele está dentro do crime maior, certo? O que essa lei pretende fazer? Ela pretende obrigar o juiz a julgar dessa forma. Aqui tem o crime de tráfico, aqui tem o crime de porte ilegal. O cara foi absolvido do crime de tráfico. Apagou o crime de tráfico, mas ele ainda responde pelo crime com a arma cometido, certo? A proposta do Dr. Fabrício é no seguinte sentido. Você mantém como está e você, no caso de haver a arma, você aumenta o crime de tráfico. Isso seria suficiente para atingir o objetivo de que o traficante não tenha arma, tá? Eu discordo dessa posição e eu explico por quê. Por que é tão ruim essa questão do crime com arma ser crime meio em relação ao tráfico ser crime fim? Porque o crime com armas, ele é muito mais fácil de ser comprovado, certo? É óbvio que o cara cometeu o crime com arma. Por quê? Vamos dizer, o cara tem um crime com uma arma proibida. Por estar traficando, ele estava portando um fuzil automático, certo? E ele é acusado do crime de tráfico, certo? Só que ele foi preso, e na situação que ele foi preso, ele estava lá na comunidade, ele estava com o fuzil, e próximo dele, no local próximo, estava armazenado as drogas e dinheiro trocado, e os apetrechos e tudo mais, certo? Só que ele foi preso com droga com ele? Não, ele foi preso com um fuzil, certo? Ele vamos dizer, segurança ali da boca. Ele foi preso com um fuzil. Ele tem alguma droga? Não tem. Certo? Aí procuram testemunhas para provar que ele é envolvido no tráfico. Tem testemunha em processo de tráfico, principalmente de crime organizado? Quando tem é por pouco tempo, né? Não dura até o fim da instrução processual, né? Na hora que prende até tem bastante testemunha. Aí vai passando as semanas, as testemunhas vão ralhando, não sei se vocês me entendem, né? E daí o que acontece? Acontece que é o seguinte, o cara foi preso e quais são os elementos objetivos que o juiz tem para trabalhar? Ele foi preso na rua com um fuzil automático, uma arma de uso proibido. Mas a acusação é do quê? É de tráfico. Tem elemento suficiente para dizer que ele é traficante? Não, não tem. E o juiz faz o quê? O que o juiz é obrigado a fazer? O juiz é obrigado a fazer isso aqui. Certo? Qual é o crime que ele seria condenado objetivamente? Porte ilegal de arma de uso proibido. Por quê? Porque para provar isso, você só precisa provar que a pessoa estava na rua,
a pessoa estava com a arma, certo? E que ele não tem autorização para estar com essa arma na rua. É por isso que você, cidadão comum, se ferra de verde, amarelo e branco quando você pega com uma arma na rua, né? E os parceiros dos CACs falam, pô, eu não tenho como aliviar para você, porque eu te levei sou obrigado a te levar para delegacia, eu só posso fazer vista grossa pro bico do colega, para você que foi pego com a arma na cinta eu não posso fazer vista grossa, né? E te befoga no befilho, só estou cumprindo ordens, né? E daí ele te leva para delegacia. E daí o que o advogado pode fazer para te livrar? Nada. Nada, você vai ser condenado por porte ilegal, porque objetivamente você foi pego com uma arma na cintura, não há dúvida sobre isso, e você tem autorização para estar com essa arma na cintura? Não, mas eu estava defendendo a minha vida, dane-se, vai ser condenado por porte ilegal, certo? Então, eu discordo do Dr. Fabrício Rebelo no sentido de que aumentar essa pena na lei de drogas resolveria o problema, né? Eu concordo que existe sim o potencial de o artigo 35A não vingar. Eu concordo com ele que existe o potencial de não vingar, e justamente por isso, utilizando esse argumento, nós temos que cobrar dos deputados que não impediram isso de passar na CCJ, ou que permitiram que um relatório favorável fosse apresentado na CCJ sem ter abordado essa questão lá, que era a comissão própria para se tratar disso, certo? Esses deputados têm que ser cobrados disso, né? Até para que corrijam os seus rumos a partir disso. Mas o fato concreto é que mexer na lei de drogas também não vai resolver. Discordo do Dr. Fabrício Rebelo. A única solução para este problema do traficante estar com a arma e quando é absolvido do crime de tráfico se vê livre de tudo, né, e não responder pelo porte ilegal, e não responder pelo porte ilegal que o cidadão comum, seria algo nesse sentido mesmo, tá? É a solução menos ruim para essa questão, certo? Então, concordo com o Dr. Fabrício Rebelo na potencial inconstitucionalidade, acredito que será contestado e muito provavelmente o STF vai aderir à tese, mas discordo de que aumentar a pena na lei de drogas resolveria alguma coisa. Não vai resolver também absolutamente nada. Nesse sentido, a melhor opção seria que os deputados que foram eleitos para isso e estavam lá recebendo salário para isso, tá, deveriam ter atuado lá na CCJ e impedido isso de ir para a CCJ. Mas César, por que você tem essa posição? Você está a favor do PL? Não estou a favor do PL, mas eu estou extremamente contrário à situação de pânico que está sendo gerada e especialmente contrário à narrativa de que porque se passar o PL 4142 todo mundo vai perder as armas. Como vocês viram, demonstrado cabalmente, as regras de aumento de pena, elas só são ruins porque elas aumentam o Estado. Afetar na prática os CACs não afeta em nada. Então, quem está espalhando esse pânico ou está fazendo por algum interesse que possui, e aí cabe a você verificar se é um interesse legítimo ou se é um interesse ilegítimo. Eu acredito pessoalmente que se está espalhando história de assombração para vender reza depois, certo? E vocês sabem que eu sou extremamente contrário a esse tipo de comportamento, acho inaceitável e o combato sempre que o vejo, certo? Então, gente, para esse vídeo é isso, tá? Se passar o 4149, será ruim? Será ruim. O que afeta os CACs? Nada, absolutamente nada, certo? É só um pouco de aumento de Estado e é ruim por ser aumento de Estado. Vai todo mundo perder as armas se passar o 4149? Não muda nada. Se vai todo mundo perder as armas, todo mundo já ia perder as armas de qualquer jeito, passando o 4149 ou não passando o 4149. O fato objetivo é que o pânico que está sendo espalhado é prejudicial, porque as pessoas que têm armas, toda vez que tem pânico, começam a refletir se vale a pena manter as armas, e eu tenho visto infelizmente, um enorme número de desistências, tá? A quantidade de armas que estão sendo entregues na Polícia Federal, infelizmente, é bastante grande, e isso prejudica os clubes de tiro e principalmente prejudica as lojas que, nessa situação de pânico, que já estão combalidas, na situação de pânico fica ainda mais difícil de vender as armas e se fixar essa premissa de que passou o 4149 e, portanto, todo mundo vai perder as armas, como provavelmente vai passar o 4149, né? A gente fica numa situação onde aquele cara que ia comprar uma arma vai olhar e vai falar, mas passou o 4149, agora vai todo mundo perder as armas, eu não vou comprar mais. E a gente acaba gerando um prejuízo grande para as lojas, clubes e principalmente para a pauta, porque o que sustenta a pauta é o CAC G2C, é o cara que comprou uma arma, certo? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que está desesperado com essa situação do 4149 e acreditou nessa mentira de que passou o 4149, todo mundo vai perder as armas. Porque, como demonstrado aqui de forma objetiva e clara,
Isso não é um fato. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.